Boa tarde, grupo amado, nosso querido grupo de oração, aos meus irmãos e irmãs queridos. Eu quero fazer uma meditação hoje sobre um texto que Jesus falou em João 14, 23. Não é um texto, é um versículo que Jesus falou em 14, 23, que diz que Ele vem fazer morada em nosso coração. O Senhor Jesus, Ele é o Filho de Deus. Em tudo Ele é igual ao Pai Celeste. Onisciente, onipresente, onipotente. Ele nasceu como homem da Virgem Maria e assim ele ingressou na humanidade. E ele é tanto Deus como homem. Conhece o ser humano em tudo, porque ele participou como ser humano de tudo. Participou, sentiu dores, sentiu tristeza. Jesus chorou. Ele é em tudo igual a nós, só que sem pecado. Jesus não tinha pecado. E quando uma pessoa crê no Senhor Jesus, entrega a sua vida a Ele, acontece uma realidade que é muito importante da gente saber. É que Jesus, quando a gente crê nele, entrega a sua vida a Ele, Ele que se implanta em nós, Ele se enxerta em nós, Ele toma morada no coração humano. Isso é, a gente diz coração humano, mas é no centro da vida de quem o aceita, pela fé como seu Senhor e Salvador pessoal. Isso acontece pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos une a Cristo. E nesse momento que ele nos une, Jesus faz morada em nosso coração. Isso é um mistério. A gente não consegue entender como isso acontece. É incompreensível para nós, mas é uma realidade que Jesus vem morar na nossa vida. Aquele egoísmo que antes residia como centro da nossa vida, ele é desalojado. E quem vai ficar como centro da nossa vida é o Senhor Jesus. Então, esse egoísmo, ele é meio que um subinquilino e ele não tem mais o poder que a gente seja obrigado a ter uma vida egocêntrica. Nós não somos mais obrigados a isto. Com isso, nós somos libertados para servir a Deus e ao nosso próximo. E assim começa uma vida verdadeira. Esta é a vida de verdade. Uma verdadeira vida no sentido exato da palavra. Vida plena. E Jesus nos explica esses acontecimentos com João 14, 23. Ele diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Essa realidade, como eu já tinha explicado antes, ela não é visível, não é sensível e também não é compreensível. É um mistério. Contudo, é maravilhosa verdade para o seguidor de Cristo. Cristo mora em meu coração, no meu centro de vida. No teu centro de vida, se tu já o aceitaste como teu Senhor e Salvador.
Como é que a gente faz isso? A gente faz uma oração e convida Jesus para entrar na nossa vida. Simplesmente isso. É muito simples. Tu vai conversar com Ele e tu vai dizer: Senhor Jesus, hoje eu quero que tu entres na minha vida, que tu assumas o comando da minha vida. Eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida. E Ele faz isso. Talvez tu não sinta nada, mas Ele prometeu isso e Ele vai cumprir isso que Ele prometeu. Através de ilustrações, a gente pode compreender essa realidade muito bem. E porque a Bíblia fala isso. Ela se refere a estar em Cristo. E Lutero nos dá uma ilustração maravilhosa sobre isso. Ele falava assim, que tinha uma compreensão do Evangelho muito profunda. E ele, então, deu esta ilustração que dá para a gente entender perfeitamente como é que a gente é tão ligado a Cristo, que a gente é uma unidade com Cristo. Ele falava assim: eu sou com Jesus um bolo. Eu sou com Jesus um bolo. Como assim? O que ele quer explicar com isso? Então ele diz: se alguém quer fazer um bolo, por exemplo, ele vai lá, pega a farinha, pega os ovos, pega um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal, né? Pega leite e tudo aquilo que for necessário para se fazer um bolo. A gente junta tudo aquilo e bota numa forma e põe no forno e dali uns minutos aquilo se transforma num bolo. Eu, quando tirar aquele bolo do forno, não vou mais poder separar o que era farinha, o que é ovo, o que é açúcar, o que é leite. Não vou poder mais separar. Então, com essa explicação, ele queria dizer que quando eu aceito Jesus, eu sou uma unidade com Ele. Ele se faz uma unidade comigo. Então, assim é aquele que é ligado a Cristo. Uma unidade inseparável. Onde eu estou, Ele sempre está. E onde Ele está, eu também estou. Ele sempre está presente. E isso é uma fonte muito, muito grande de alegria. Outra ilustração é a carta colocada no envelope. Nós temos a carta e nós temos o envelope. Se a gente coloca essa carta dentro do envelope e fecha, ela está dentro do envelope. Então, aonde aquele envelope vai, a carta vai junto. Se ela for para uma outra cidade, a carta vai junto do envelope. Se eu boto esse envelope para cima, a carta também vai junto com o envelope. Então, como o cristão está em Cristo, ele sempre compartilha da presença de Cristo. Sempre ele está comigo e eu sempre estou com ele. Essa passagem, Cristo em vós, eu vou ler uma passagem dessas que fala que Cristo está em nós, que diz em Colossenses 1:27. Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Gentios somos nós, aqueles que não são judeus. Então, Deus quis dar a conhecer a nós esta riqueza, desta glória. E aí ele termina dizendo: isto é Cristo em vós. Resumindo esta realidade, Jesus permanece em mim e eu nele.
Mais de 100 vezes o Espírito Santo mandou escrever isso no Novo Testamento. Já pensou? Mais de 100 vezes está escrito Cristo em mim no Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo. Uma ilustração também que nos faz entender bem essa questão desse mistério, dessa unidade com Jesus, é a criança no ventre da mãe. A criança no ventre da mãe, ela já é uma personalidade formada. Ela é completa, mas, né, ela é uma pessoa própria, um indivíduo próprio. Mas ela é completamente dependente da mãe. Ela recebe a proteção da mãe, a sua vida e também o seu alimento. Assim, cada cristão também é uma personalidade individual, mas em tudo ele depende de Jesus, que dá o seu cuidado para essa pessoa, dá a sua vida espiritual e o seu alimento espiritual. Uma ilustração que eu gosto muito também, a quarta e última ilustração, é da árvore enxertada. Existe isso assim que às vezes uma árvore, ela produz frutos de espécie ruim. Então, o que os colonos fazem? Eles cortam a copa desta árvore e aí eles colocam um enxerto nesta árvore de boa qualidade. Então, daqui a pouco, aquela árvore vai começar a produzir frutos bons. A mesma coisa com Jesus. Nós temos frutos ruins, nós damos só frutos ruins. Então, vem Deus e enxerta em nós o Senhor Jesus, que é aquele enxerto bom, que produz frutos bons. E aí sim, a gente se torna uma pessoa com Jesus, ele está enxertado na nossa vida e conseguimos então produzir frutos espirituais bons. Unidos pela fé em Jesus, isso tudo é pela fé, tudo pela fé. Eu aceito Jesus na minha vida pela fé. Eu creio que ele mora no meu coração pela fé, porque a fé é a única forma da gente agradar a Deus. Então, se eu creio naquilo que ele disse, Deus disse que Jesus vai se implantar na minha vida, se eu creio nisso, eu tenho uma vida espiritual, eu nasço na família de Deus, eu tenho Cristo na minha vida de fato, porque tudo que Jesus prometeu, tudo que Deus promete, ele cumpre, tudo. Deus não é mentiroso, Deus cumpre tudo aquilo que ele promete, e isso é uma promessa. A sua santidade é a nossa santidade, porque ele está unido conosco. A sua Deus já me vê justificado em Cristo. Deus não vê mais os meus pecados. Ele me vê, ele vê Cristo em mim. Então, ele vê que eu sou de Cristo. Ele não enxerga mais os meus pecados, porque Jesus já me libertou desses pecados. E essa é a razão para a gente ser participante da glória de Cristo. Porque diz em 1 Pedro 5,1 que nós vamos ser coparticipantes da glória que há de ser revelada. Nós vamos participar da glória de Cristo. E fala isso em Hebreus 3,14, que nós nos temos tornado participantes de Cristo. Uma vez compreendido pela fé esse mistério divino de ser uma unidade com Jesus, nós só podemos transbordar de alegria e louvor. Amém, minhas queridas irmãs?
que possamos ter uma tarde abençoada hoje. Amém.